o meu ser espiritual, ele tem que dominar o meu ser carnal. E o meu ser carnal, ele tem que obedecer o meu ser espiritual. E quando eu digo espiritual, o que é o espírito? Não sei se você já viu o que é o DNA. Os pessoais que são ciências confirmaram que é impossível o DNA existir sem uma criação. Cara, é impossível você ver a sua vida sem entender que houve uma criação. E essa criação foi feita no escuro. E eu falo para todo mundo, toda semente cresce no escuro. Certo. Todo diamante é built e cresce na pressão e no escuro. Toda semente que você come foi enterrada em algum lugar e cresceu na escuridão. E eu falo que existem dois choros, né? O choro de desgosto e o choro de alegria. O choro de tristeza e o choro de joy, né? De excitação. E eu falo que é importante a gente saber chorar. Jesus chorou. É entender que eu vou ser testado quando eu estiver no down. E quando eu estiver no up, também vou ser testado. Então, eu falo que existe uma bipolaridade, que é a vida. Nosso caráter é testado quando você tá down, quando você perde e quando você vence. Então, assim, como é que a gente existe o equilíbrio? Eu falo assim, eu adoro o que o Tom Brady falou. Ele falou assim, não deixa o seu sucesso, a sua vitória te deixar tão excited e não deixa a sua derrota deixar tão excited. Então, a gente fala que é level up, né? Mantém um level up. Então, assim, que eu vejo hoje a vida das pessoas hoje, elas são muito bipolares. O mundo está muito bipolar. E o que eu acho que faz a pessoa ter sucesso, longevidade? Se eu pudesse voltar atrás, não seria fair, eu falo para os meus filhos, não seria fair com ninguém do meu esporte. Por quê? Porque eu vejo o que fez as pessoas se tornarem campeão, o que fez as pessoas se manterem campeão, mas o mais importante é que às vezes você vence lá dentro do octagon, você é invicto, mas a sua vida pessoal é uma derrota. Então eu falo que existe o Vitor atleta e o Vitor pessoa, né? O Vitor espírito, o Vitor que cuida, o pai. Então o Vitor atleta, ele tem que servir os meus valores. Então quando você começa a colocar os seus valores como o principal da sua vida, você começa a fazer com que as outras coisas chegam naquele lugar. Então acho que o ser espiritual, os seus valores, a sua fé, o que você acredita, ela tem que estar na frente. Eu acho que você não pode jamais tirar a sua vida. Esse é o ato mais covarde que existe. Para você que tem problema com depressão, com dificuldade, o ato de tirar a vida não é um ato heróico, é um ato covarde. E o que eu falo porque é o covarde? O que é o covarde? O covarde não é aquele cara que bota um fim em alguma coisa e existe uma solução para aquilo. Tudo tem solução. E a solução está em todo problema. O problema das pessoas, quando ela vê um problema, ela fala assim, não, eu quero fugir do meu problema. Não pode. A solução de toda vacina está dentro da doença.